boa noite ou boa tarde, depende de que dimensão você está. E hoje eu tô muito feliz aqui na Sábado da Voz, e só quem tem voz agora, quem vai ser trilíngue agora, vai dizer assim, ó, eis-me aqui, here I am. Amém, temos plateia ali, temos uma plateia aqui, os irmãos aqui assistindo, e glória a Jesus por isso, glória a Deus por esse cenário maravilhoso que alguém chamado meu noivo, o Wesley Fonseca, fez aqui, ó, e montou tudo, organizou aqui até as cores desse vídeo. Então você tá vendo tanto eu iluminada, quanto esse cenário maravilhoso iluminado nesse Sábado da Voz, para dizer hoje a voz que fala a língua da concordância. E é esse idioma que nós vamos aprender hoje, é esse idioma que eu convido a você permanecer até o final, para que a gente possa desfrutar e mastigar essa palavra, receber do Senhor esse alimento no dia de hoje, entoar louvores no dia de hoje. E glória a Jesus pela sua vida que está aqui. É isso que nós queremos. Vamos iniciar com uma oração então, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Sábado da Voz. Um dia que não é só num sábado, Senhor, mas é o dia que nós temos todos os dias a realidade para manifestar a frequência dessa voz, esse profetês que nós estamos aprendendo, Senhor Jesus. Uma voz profética a cada dia. Senhor, nos dê mesmo, Senhor, essa ousadia, Senhor, nesse dia, para falar e para manifestar a nossa voz. Não vai haver intimidação, Senhor, contra a nossa voz. Não vai haver, Senhor, dúvidas, Senhor, questionamento, Senhor, porque na nossa voz existe a marca da resposta, porque na nossa voz existe a marca da autoridade e na nossa voz existe a marca da ousadia. Nós não temos vergonha e também nós não temos medo, nós temos o espírito de ousadia, Senhor. Nós não temos, Senhor, não somos covarde, muito menos fracos, Senhor, nós somos fortes em Ti, Senhor Jesus, e por isso nós falamos e por isso nós manifestamos. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha mesmo direto do Teu Espírito a ser comunicada a nós hoje, tanto nos louvores, nas orações, em tudo, em todo momento, Senhor, do primeiro segundo ao último, Senhor, dessa transmissão, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos moldar conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus. Tô aqui pensando agora na água depois dessa oração, mas glória a Jesus. Vamos continuar aqui. Quem sabe o Wes aí possa produzir essa maravilhosa água aí pra mim, em nome de Jesus, trazer pra mim. Vamos agora estar no momento do louvor um pouco. Eu quero cantar uma música de um amigo nosso. Ele tá na Austrália nesse momento, mas ele é lá de Blumenau, da minha cidade. E essa música, ela tem falado muito comigo. Nesses últimos dias, eu sempre amei muito essa música, sempre me conectei muito, mas eu cantei esses dias do nada, assim, eu botei os acordes na minha voz, né, pra quem sabe, existe uma coisa chamada Cifra Club, e essa música não está no Cifra Club pra botar no tom da sua voz, e eu estava lá, antes do culto começar, com alguns irmãos, e eu tava tocando uma música, e falei, nossa, se encaixa nessa música dele, e eu falei, uau, então vou cantar essa canção, que eu não sei o nome dela, né, mas eu dei a marca aí do tirou o meu silício, que tem uma parte aí da música que fala sobre isso, e essa música é o fruto dele, né, da experiência que ele teve com o Senhor, e ele teve muitas experiências, hoje ele tá lá na Austrália. Obrigada, meu amor. Aí, ó, cálice de água, glória a Jesus aqui pra refrescar. Então virar vinho. Aleluia, vai virar vinho. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa água. Então, vamos aí cantar essa canção, amém? Desfrute comigo nesse momento, desses louvores, esteja conectado, faça o seu espontâneo com o Senhor. Sabe que muitos músicos, quando fazem seus shows aí da vida, tem os espontâneos, né? Principalmente aí nesse mundo gospel da vida, tem a questão dos espontâneos. E eu amo espontâneo porque é realmente o Espírito comunicando, né? Eu imagino no momento, a frase na minha cabeça vem e eu vou manifestando na melodia. E que você possa produzir seus espontâneos ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Sei que estás aqui. Quero te ouvir falar. Se revele a mim. Sei que tens tanto a me ensinar, meu Jesus.
trilhar os seus passos. Um só de cada vez, um só de cada vez. Criança seguindo rastro, prossigo em sua direção. Meus dias são seus, meus dias são seus, meus dias são seus, Jesus. Meus dias são. Tira-se o meu silício, cinge-me de alegria. Exaltar-te-ei, pois só tu és santo, santo, santo. Eu te louvarei para sempre, sempre, sempre. Desejo estar contigo, isso seria tão melhor do que estar aqui. Mas se ao ficar eu puder te anunciar, já não sei mais o que escolher. Oh, se vendesse os céus, oh Senhor, espero em ti. Oh, se fendesse os céus, Senhor, espero em ti. Oh, espero em ti. Oh, espero em ti. Eu espero em ti. Só Ele é digno do meu ser, somente Ele tem o meu viver. Só Ele é digno do meu ser, somente Ele tem o meu viver. Eu não vivo mais por emoção, já não vivo mais sem direção, pois eu encontrei a paz que somente Cristo traz. Só Ele é digno do meu ser, somente Ele tem o meu viver. Só Ele é digno do meu ser, somente Ele tem o meu viver.
coração, pois eu encontrei a paz que somente Cristo traz. Só Ele é digno do meu ser, somente Ele tem o meu viver. Só Ele é digno do meu ser, somente Ele tem o meu viver. Somente o Senhor tem o meu viver. Você desfrutou então desse louvor maravilhoso e glória a Jesus. Hoje é o sábado da voz, o tema é a voz que fala a língua da concordância, e como todo dia nós temos um título base, amém? Todos os cultos e quem ministra ganha aí, deixa eu pegar minha água aqui, ganha aí um título base, né? Um título, um tema aí, uma parte, um texto para se basear, para desfrutar, e claro, para depois aí tá manifestando que desfrutou do Senhor. E hoje o tema da fala dessa concordância, com esse ato profético desse som, desse avião, desse helicóptero passando, dizendo que hoje vai te levar para novos ares, para a área aérea, para a visão aérea. Deus quer te dar essa visão aérea hoje com esse som profético aí que passou, porque nós vamos falar de som, então receba esse ato profético aí, porque é assim ao vivo, assim exposto à área externa, nós vivemos esses acontecimentos. Então você aí toma posse desse ato profético, desse helicóptero passando, dizendo o Senhor dizendo que eu quero te levar para uma visão aérea, para que você realmente tenha essa experiência aérea celestial. Glória a Jesus. Hoje o tema é Atos 2, eu quero ler, para começar, eu quero ler Atos 2 com vocês, e depois eu vou aí trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu espírito para trazer aqui a vocês, a nós, a igreja. Amém? Glória a Jesus. Atos 2, versículo 2 ao 4, ao 8, diz assim. Eu vou ler um também. Não, vamos ler do 2, depois eu falo do 1. De repente veio do céu um som. Aí, ó, veio do céu um som, tá vendo? Vocês que não pegaram aí. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Todos estavam se ouvindo. Veio um vento, veio um som, veio um fogo, línguas como fogo, foi distribuída, pousou sobre cada um deles. Nós queremos esse pousar. Sabe que o Espírito Santo, a pomba, né, que simbolizava esse Espírito descendo aos céus no batismo de Cristo, veio até Cristo, né? Veio até Ele, até Jesus, e Ele viveu toda a vida dele, a vida de uma renúncia na terra, e depois a vida ascendida aos céus, né? E nós queremos esse mesmo pousar. Pousou em Jesus no batismo dele, e agora esse povo, né, que nós acreditamos aí, que antes estava falando no capítulo 1, que diz que tinham 120, né, nesse cenáculo. Então acreditamos aí que era
esse número de 120 daí recebendo esse mesmo Espírito Santo, agora, mas como de fogo, né? Línguas como de fogo, agora o vento vindo sobre eles. E nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós estamos falando do sábado da voz, e nós estamos falando de uma voz que é a frequência. Então nós estamos falando de uma frequência de som, amém? Deixa eu baixar um pouco aqui o meu fundo musical. Glória a Jesus. E a gente está falando de uma frequência de som que veio a eles nesse dia. E como que foi essa frequência? Foi como de um vento impetuoso. Um vento ímpeto. E o que significa um vento impetuoso? O que significa impetuoso? Olha só o que diz, o nosso dicionário diz que ímpeto, né, impetuoso, significa que se move com rapidez, com violência, rapidez e violência. Sabe por quê? Porque a transformação do receber da voz do Espírito, a transformação que é o batismo do Espírito é violento. Sabe por que é violento? Porque ele abala todas as estruturas terrenas, porque ele abala tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é alma e traz agora uma nova dimensão, o Espírito. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. É essa frequência que quer invadir o nosso ser nesse dia, que quer tomar o nosso corpo, que quer tomar todo o nosso ser. Amém? Glória a Jesus. E a voz que fala, a língua da concordância, não é aquela que faz tudo certinho, como mandaram, né? As doutrinas, né? Então, as doutrinas humanas, que são passageiras, uma vez eu lembro que no matinal, a gente teve um matinal que falou sobre as doutrinas da terra, né? As doutrinas humanas e tudo mais. E eu vivi um tempo, mais de 10 anos, em um lugar que, me proporcionou experiências, e eu estou aqui porque eu estava lá também. E, enfim, mas que antigamente, antes de eu estar nesse lugar, havia muitas doutrinas humanas mesmo. Não podia cortar cabelo, só podia andar de saia, enfim, tinha várias doutrinas que os homens colocaram por talvez entender de uma forma e achar que Deus está olhando para sua aparência mesmo, né? E viveu muito tempo. E hoje é totalmente diferente. Hoje a mulher pode usar calça, hoje a mulher pode cortar o cabelo, hoje a mulher pode fazer. Por quê? Por que mudou? Por que então não era de Deus, não é isso. É porque era uma doutrina terrena e era passageira, uma doutrina de homens passageira. E nós não queremos essas doutrinas. Cara, nós não desejamos, e que eu e você possa não desejar cumprir as coisas certinhas das doutrinas que são passageiras. Eu quero aquilo que é eterno, eu quero a lei do Espírito, eu quero cumprir aquilo que Romanos 8 fala, eu quero viver Romanos 8, porque é isso que vai me levar a uma realidade, a uma eternidade, a uma dimensão celestial, amém? Então, não foi eles fazer, enfim, tudo certinho. Não, olha, eu recebi porque eu cumpri todas essas coisas, até porque aquele homem rico, né, alguns falam jovem rico, mas aquele homem rico foi até Cristo e falou assim, olha, eu tenho tudo, eu fiz tudo certinho, os mandamentos eu cumpri desde sempre, eu cumpri tudo certinho. E Jesus falou, e ele fala, o que eu tenho que fazer agora, né? Ele fala, vai e vende seus bens. Porque a lei, as coisas dessa terra, as doutrinas dessa terra estão ligadas à terra. E as recompensas serão dessa terra. Mas aquilo que você almeja, o teu espírito almeja, que é celestial, que é eterno, só vai receber esse eterno se você se mover no eterno. Se você renunciar às coisas dessa terra para receber aquilo que é celestial, amém? Que é aquilo que é eterno. E o que esses homens, o que essas pessoas que estavam aí unidas fizeram, né? Porque eles estavam todos juntos. A Bíblia fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era o lugar lá do cenáculo, que é no capítulo 1. Então eles estavam no mesmo lugar. E o que fez eles receber essa frequência mesmo foi permanecer na unidade, no mesmo lugar. O Pentecostes é a marca daqueles que permanecem na unidade de uma palavra, que receberam uma palavra, permaneceram na palavra. O que nos difere de ter essa frequência, o que nos difere, o que nos diferencia daqueles que possuem essa frequência e que não possuem essa frequência é quem permanece na palavra liberada e quem não permanece. Porque muitas pessoas, e você vai concordar comigo, talvez você é uma dessas pessoas que receberam palavras proféticas. Eu fui numa conferência muito famosa aí em São Paulo no ano passado, em julho, agosto, setembro. Em setembro eu fui nessa conferência. Foi uma bênção e tal.
e tinha uma sala profética. E eles se movem muito no mover do Espírito Santo mesmo, assim, o poder do Espírito Santo se movem muito nisso. E a porção deles, e glória a Jesus pela porção deles. E eu fui numa sala profética onde haviam pessoas que se prepararam para esse momento. E eu tenho áudio gravado disso, e essa pessoa liberou muitas palavras sobre minha vida, né? Principalmente da questão de música, ela nunca me viu na vida, não me conhece, eu tenho áudio pra comprovar. E ela começou a falar sobre música, e ela falou que Deus ia me usar muito na esfera, né, que eles chamam as esferas, que ia me usar muito na esfera de arte e entretenimento, que é a questão da música. E aí ela até mencionou aí eu, com uma pessoa muito famosa hoje, que é no mundo aí, vamos dizer, secular, no mundo que não fala sobre Jesus, ela não canta sobre Jesus, canta sobre as experiências delas e as experiências desastrosas e amorosas, né? E é uma cantora muito famosa que tem um nome parecido com o meu. E ela falou que era como se fosse a mesma trajetória e tal, isso aqui, e falou muitas coisas. Eu tenho áudio gravado sobre isso. A questão é, eu permaneço nessa palavra não pelo aquilo que vai me proporcionar, não por, sabe, enfim, não por uma fama, por uma glória, não. Eu não foco nisso, eu permaneço naquilo porque eu permaneço em Cristo. A gente deve permanecer naquilo que Cristo nos falou, naquilo que Jesus nos direcionou. E Jesus direcionou esse povo falando, olha, permaneceis lá. Permanecei até o Espírito Santo, até o Consolador vir. Eles receberam uma palavra profética do Senhor. Então você permanece porque é o Senhor Jesus. Eu não vou permanecer na palavra profética de liberada a mim se Cristo não estiver nela. Porque o espírito da profecia, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Cristo tem que estar naquilo que prometeram, naquilo que você ouviu como promessas. E olha, a minha vida inteira, eu fui em lugares diferentes, pessoas que não conheciam vinham falando, Deus tem um propósito. Profetizavam muitas coisas na minha vida. E às vezes eu ficava tão... assim, eu acho que é ludibriado que se fala o nome, não sei, com aquelas promessas e pensando como seria e tal, e esquecendo do principal, que é Cristo o fornecedor daquilo. Cristo é o fornecedor do dom, Cristo é o fornecedor. Então se não tiver Ele na origem da palavra, eu não recebo. Eu preciso ter Cristo, eu preciso ter Ele. E Jesus foi que falou, e por isso eles permaneceram na palavra que era o próprio Cristo liberado ali. Eles queriam permanecer naquilo. Eu permaneço na promessa, eu permaneço nisso, eu permaneço na palavra profética. Se Cristo está manifestado nela, se aquilo é para a glória dele. Amém? Não para o meu ego ou por um querer realizar do meu próprio ventre. Eu não quero uma alegria para mim mesmo, uma alegria dessa terra. A terra não proporciona alegria. A alegria vem do Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Não está dizendo alegre-se em si mesmo, mas no Senhor. E eles permaneceram naquele lugar. E quando chega o dia de Pentecoste, se cumpre esse dia, versículo 1 está dizendo, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam permanecendo em unidade. Daqui estava falando, estavam todos unidos e não está dizendo estavam todos divididos. Por isso, nós estamos unidos no mesmo corpo, permanecendo na mesma palavra. Na mesma palavra que Cristo há de voltar. Na mesma palavra, vai e anuncie, vai e fale, vai e edifique. Nós estamos no ano da edificação de Sião, os edificadores de Sião, e que nós possamos estar unidos nesse lugar, unidos e permanecendo neste lugar, na edificação. Amém? E aí, e por essa palavra que eles permaneceram, quero deixar aqui, foram eles todos transformados violentamente para uma nova língua. Meu Deus, nós queremos. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser transformados violentamente. Quebra tudo, abala tudo. Igual o Senhor Jesus veio, né, lá no templo, chegou no templo e começou a destruir tudo que estava os mercadores lá fazendo coisas, recursos e atrás de recursos na casa do Senhor. Jesus veio lá violentamente abalou tudo, porque não é isso. Esse violentamente, esse vento impetuoso está dizendo pra você, olha, não é isso aqui, deixa eu acabar com tudo isso aqui, deixa eu agir rápido aqui, porque o Senhor, ele deseja uma pressa, mas com precisão, né? Essa palavra cravou muito no meu coração, porque uma vez eu recebi essa palavra, eu não lembro agora onde que foi, eu creio que foi em São Paulo, não sei. Acho que a última vez que eu recebi essa palavra pressa foi num culto que a gente foi em São Paulo, em Campinas, numa igreja que estava inaugurando.
eles também se movem muito no profético e na fila da entrada, já tinha fila para entrar nessa inauguração. Tava eu e o Wes, inclusive, né? E aí nessa fila veio uns irmãos, assim, uns jovens que estavam servindo, que serviam a igreja, assim, e eles estavam orando pelas pessoas da fila, eu achei super legal, e eles entregando palavras proféticas, e ele começou a falar algumas coisas pra mim, falou alguns países que já estavam no meu radar, que já estavam aí conectados comigo, e aí ele falou assim, pra eu aprender inglês, que Deus tinha pressa em fazer, né, e aquilo ficou cravado na minha mente, pressa, porque em um outro momento eu já tinha recebido essa palavra pressa, e eu falei, nossa, mas... E um outro momento eu recebi que se a gente tem muita pressa e a gente não presta atenção nas coisas, pressa, mas não presta atenção nas coisas, a gente vai perdendo alguns filhos. E eu falei, cara, como que eu vou equilibrar essa medida? E aí teve um culto que o bispo, ele trouxe isso, né? Deus tem pressa, mas é uma pressa com precisão. E esse vento impetuoso, ele é rápido, né? Impetuoso significa aquilo que se move com rapidez. É uma rapidez para uma precisão de uma transformação, uma precisão de uma capacitação, uma precisão de uma transformação de dentro para fora. Essa é a realidade da pressa e precisão do Senhor. Por isso hoje eu quero profetizar na sua vida três marcas dos que possuem a língua da concordância. Hoje a voz da fala da língua da concordância, amém? A voz que fala a língua da concordância. E eu quero profetizar três marcas dos que possuem essa língua da concordância. E eu quero que você permaneça comigo até o final. Nós falamos de permanecer, então vamos permanecer nessa transmissão até o final. E no final, mande para alguém essa palavra, para que essa pessoa seja trilíngue com você, né? Porque vamos falar esse novo idioma, bilíngue, trilíngue, aí em nome de Jesus. E quem é poliglota, aí mais ainda, né? Bom, a primeira marca é permanecer na palavra profética, na concordância da conquista. Permanecer na palavra profética, na concordância da conquista. Kate, do que você tá falando? Deixa eu baixar um pouco aqui o som. Glória a Jesus. Do que você tá falando? Eu tô falando de uma pessoa, e eu vou linkar tudo aqui. Meu Deus, parece que eu escrevi tão pouco. Eu vou linkar com uma pessoa aqui que se chama Caleb. Olha só o que diz Números 13 e 30. O que acontece em Números 13? Eles foram espiar a terra e tal, teve todos os rolês aí deles, eles foram espiar a terra prometida. E Caleb estava junto lá com os príncipes que foram lá e viu todas as coisas, né? E aí falou que tinha gigante na terra, que realmente tinha leite e mel, tinha realmente o fruto ali que Deus falou que tinha, era a terra. Então eles viram que era a terra prometida, a palavra profética que tinha sido lançada a eles, que Deus daria a terra para eles, a terra prometida, estava ali na frente deles. Só que o que eles olharam? Não para a terra, não para o sinal da validação que era a terra, que eram os frutos, mas eles olharam para os gigantes. E olha o que Caleb fala, né? Porque eles estão lá falando pro povo, tem gigantes e todas as coisas. No versículo 30, Números 13 e 30, diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Cara, essa aqui é a maior afirmação. Ele falou assim, certamente. Sabe o que é isso? É alguém que tem a língua da concordância na palavra profética. Aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, em Atos 2, que receberam a concordância do Espírito, a língua da concordância. Caleb também tinha essa concordância na palavra de Deus, porque a concordância nos promove certeza, ousadia, intrepidez. Como eu amei essa palavra. Mas ele gera mesmo essa ousadia, essa certeza. Não olhando para os gigantes, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as adversidades, não olhando para, ai meu Deus, eu não vi ali a pedra, meu Deus, olha isso, meu Deus, o gigante está afrontando todo o povo. Não, certamente vamos. Ele falou, dá um ei aí, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é a língua da concordância na palavra, que produz certeza e que possamos ter essa permanência. Caleb permaneceu na palavra que Deus liberou. Deus falou assim, eu vou dar a terra para vocês. Caleb não murmurou, Caleb não estava ali todo duvidoso igual todos os outros estavam, e por isso ele e Josué entram na terra.
Os demais não, porque ele e Josué tiveram essa permanência na palavra profética, concordando com essa conquista, concordando com essa palavra profética, porque essa concordância produz essa convicção da conquista. E essa convicção da conquista da terra fez Caleb entrar nessa língua, fez Caleb ter esse idioma da concordância pela palavra de Deus. E é o que eu quero profetizar na sua vida. Você vai permanecer com convicção real da palavra profética liberada de Deus sobre você, com a convicção real que você pode acessar a terra chamada Cristo. A terra prometida hoje para nós é Jesus. Jesus é a nossa terra prometida. E Josué e Caleb, que são dois que a marca da concordância, estavam ali dizendo, existe uma linguagem entre eu e ele, concordando com essa terra, concordando que ela é nossa, concordando com a derrota dos gigantes. Você não vai concordar com a ameaça dos gigantes, você vai concordar com a derrota dos gigantes. Essa é sua língua, o seu idioma, o seu falar. Quando você vai falar e expressar, é você falar assim, ó, certamente eu vou possuir essa terra, certamente eu vou viver isso, certamente eu vou viver as experiências com Jesus, certamente eu vou às nações profetizar, falar, evangelizar, certamente eu vou construir um prédio para o Senhor, certamente eu vou ser um sacerdócio empresarial, eu vou ter esse sacerdócio entregue ao Senhor. Essa é a língua da concordância de Josué e Caleb, que não se amedrontaram pelos gigantes, mas declararam a verdade deles, a concordância de uma palavra profética, de uma palavra de Deus. E essa é a nossa realidade, nós estamos em concordância. E nós permanecemos no Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa concordância. É o que nós desejamos, é por isso que nós caminhamos, é por isso que nós vivemos, é por isso que nós nos movemos, por causa de Jesus. Para que Ele venha, a gente está realizando os testemunhos para Jesus. Eu não estou ganhando um carro, comprando uma casa para dizer no culto e testemunhar no culto que eu comprei uma casa, que eu ganhei um carro. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por isso. Mas a nossa realidade de testemunho está falando assim, Senhor, eu estou realizando isso para Ti. Senhor Jesus, qual é o testemunho que o Senhor deseja que eu realize? É edificar um prédio aqui presencial e colocar missionários para montar um café, para montar um escritório para o Senhor? Qual que é o teu testemunho que o Senhor deseja com os dons que o Senhor me deu? O que o Senhor quer que eu edifique? Eu quero edificar Sião. E você, o que você está edificando nessa terra? Permanecendo na palavra dessa terra ou realmente na palavra que o Senhor está liberando? Eu quero permanecer no Maranata. Eu virei, eu quero permanecer na palavra que Jesus falou assim, olha, eu voltarei para buscar a minha igreja. Eu permaneço nessa palavra, eu voltarei para buscar a minha igreja. E eu espero e permaneço nesse dia. Permaneço ficando estagnada, sentada no meu banco? Não, eu estou realizando, eu estou em comunhão. Porque eles estavam unidos. O que você acha que eles estavam fazendo? Todo mundo em silêncio assim, ó, escutando? Não, eles estavam em comunhão, edificando, lembrando das experiências que eles tiveram com Cristo. Os discípulos estavam ali, eles estavam em comunhão. Essa é a nossa realidade, daqueles que esperam a volta de Jesus. Nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, falando de Jesus, edificando Sião, edificando os testemunhos para que Ele receba. E Deus fale assim, agora estão todos os testemunhos aqui, e eu tô aqui com todos os testemunhos na mão, recolhi todos os resultados. Filho, pode voltar. Vai, pode voltar que a cidade está pronta. Glória a Jesus. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa marca daqueles que permanecem na palavra, amém? Nós vamos permanecer. Glória a Deus. A segunda marca, deixa eu beber um pouco de água. A segunda marca é a marca do som e do pouso do fogo. A marca do som e do pouso do fogo. Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 18, versículo 27 ao 29, eu vou ler com você. E a gente vai ler alguns textos agora nessa segunda marca, tá bom? Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Cara, Elias aqui tava zombando legal dos profetas de Baal, tava zombando muito. Depois fala que isso não é
crente não pode, né? Crente não pode isso, não pode aquilo. Mas aqui, ó, Elias estava zombando deles, mas zombando dos inimigos mesmo, né? E versículo 28, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não houve nada para os profetas de Baal, porque esse Baal aí, ó, tá bem fraquinho, ó. Esse Baal aí é caô, como diz, ó, acho que é os carioca que falam, é caô isso aí, cara. Caô. Ó, então, o que aconteceu nesse rolê aqui de 1 Reis 18, né? Tava aí essa guerra aí de profeta Baal e tal, tinha acho que 450 profetas, se eu não me engano. Se você ler ali desde o início, você vai ver o contexto. Eles fizeram ali o altar e tal, e estavam clamando por Baal. Só que aqui, no versículo 29, como nós podemos ver, não houve voz, não houve resposta, muito menos atenção alguma, não teve nenhuma atenção. E os caras lá estavam se cortando, se mutilando, todo lá se entregando, mas não houve reciprocidade. Não há uma reciprocidade do inimigo, não há essa realidade que só o Senhor Jesus tem para nós. E olha o que acontece nos versículos depois, né? Para não tomar aqui muito tempo, eu vou contextualizar para vocês. Elias edifica o altar, né? Então ele começa a construir o altar, passa-se o dia e tal. E aí ele pega e fala assim, ó, pode jogar água aí. E começa a molhar tudo aquilo que ele tinha construído, o holocausto, todas as coisas. Molha, joga água. Imagina, né? Você já vai entender. Joga água. Daí o que acontece? 1 Reis 18 diz assim, versículo 36 ao 38. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água ali que estava. Então, o que acontece? O Senhor manda resposta. O céu sempre vai ter uma voz que responde, Baal, não tem voz. Diante de Deus não existe. Olha, até pode te dar sensações, né? Algumas coisas. O inimigo, ele só sabe imitar. Mas aí, no frente a frente, ele não é nada. Deus é que é o Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Ele é o que tem uma resposta para você. Ele é que vai ter uma verdadeira resposta para você dos céus. O som vai vir como fogo. A frequência vai vir como fogo. O fogo é a resposta. E pousou sobre o holocausto. Veio sobre o holocausto. Sobre o altar ali edificado. O fogo veio, pousou, mas consumiu. Consumiu tudo. Consumiu a lenha, consumiu a pedra. Consumiu tudo. E sobre o altar consumido aqui em Elias, sobre esse altar que o fogo consumiu, agora também se torna os 120 no Pentecostes. 120 altares havia no Pentecoste, e o fogo veio, o som, e o fogo, línguas como de fogo pousou sobre eles. O fogo do Espírito Santo pousou sobre os 120. Sabe o que é mais louco? Eu tava aqui pensando, né, sobre isso, quando eu tava meditando. O fogo no altar, quando Elias constrói, né, ele fala no versículo 31, eu vou ler aqui pra vocês. 1 Reis 18, 31 diz assim, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será teu nome. Ou seja, ele tomou 12 pedras e ele construiu ali o altar, né? Segundo o número dos filhos de Jacó. E a gente tá falando sobre 12 aí, essa semana o bispo falou sobre 12, as 12 portas lá em Apocalipse, os 12 apóstolos e todas as coisas.
E o fogo também, o Espírito também, o batismo do Espírito Santo, o fogo, a língua como de fogo, veio também após Matias ocupar o lugar de Judas, voltando a ser 12 discípulos que foram consumidos pelo fogo do Espírito, que foram transformados, que houve ali a imagem, a realidade que o Senhor Jesus tinha falado que aconteceria. Então, 12 pedras e depois também 12 discípulos, quando completou a medida dos 12, houve o batismo ali, o fogo, que consumiu 120 pessoas, depois 100 pessoas a mais aí foram acrescentadas, né, desses 12 aí, digamos. Mas enfim, isso é papo para um outro rolê. Mas isso é muito louco de se pensar, né, 12 ali, 12 lá. E esse Matias ocupar o lugar é no capítulo 1, no último versículo, lá em Atos 1:26, para finalizar essa parte. E o Atos 1:26 diz: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então ele foi colocado ali no lugar de Judas, havia só 11, agora Matias entra e completa os 12. E aí no próximo capítulo já vem o Espírito Santo. Olha que precisão do Senhor, né? Existe uma medida a ser completa, existe do Senhor mesmo essa medida em cada um, para que receba mesmo, né, esse Espírito, para que receba mesmo essa nova língua, essa língua da concordância. Existe uma concordância nos 12. É o governo do Senhor, o 12 é o governo do Senhor. Então, quando o governo do Senhor está estabelecido, a marca do governo está estabelecida, pode ter certeza que ali, há uma pessoa que tem o governo de Deus, onde o governo de Deus está movendo ela em todo o ambiente, em todo lugar e todos os dias, pode ter certeza que ali existe a marca da concordância no falar, existe a língua da concordância nela, porque ela está em concordância com o Senhor. E glória a Deus, porque existe sim um som nos céus que nos diz: olha, eu sou o teu Deus. Existe um fogo que repousa, que vem sobre o altar, que nos consome todos os dias. Eu quero a marca desse som, dessa resposta dos céus, desse fogo que repousa, e não só repousa, mas consome tudo em mim todos os dias. Nós queremos essa marca, que nós possamos profetizar essa marca em nome de Jesus. E por fim, a terceira marca da fala da concordância, daqueles que têm a língua da concordância, é o mesmo idioma do Espírito. Então a terceira marca, então vamos só recapitular aqui rapidinho. Falamos da primeira marca, que é permanecer na palavra profética, nessa concordância, né? Na concordância dessa conquista. O segundo é a marca do som e do pouso do fogo, na qual falamos sobre Elias, na qual falamos também, na qual veio ali o som, né, do vento, veio o vento e as línguas como de fogo. E também agora a terceira marca, que é o mesmo idioma do Espírito. É claro que tem que ter essa marca. Essa é a principal, a fundamental. Que diz, e essa marca é a principal e fundamental, né? Existe a língua terrena, que nós sabemos, né? Então existe o inglês, existe o português, existe o coreano, né? Existe o hebraico, que você pode aprender no curso de hebraico aí, a maravilhoso aí com o Bispo Betão, é um curso punk maravilhoso, né? Eu às vezes aprendo algumas palavras de ouvir, né? Ou pego ali os nomes e pesquiso em hebraico no Google, pego lá a apostila que tinha as letras, o significado das letras, e vou aí montando esse rolê. Bom, então existe a língua da terra e existe a língua do Espírito, a qual é a língua que nós acessamos mesmo essas dimensões, na qual, por meio de Cristo, todos nós entendemos. Não é os nossos desejos, não é uma cultura, mas é o reino do Senhor, né? Então, olha o que diz Atos 2:7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna, eles estavam se entendendo. Línguas diferentes, pessoas que falavam outros idiomas, todos agora se entendendo, falando na língua materna. Sabe por quê? Na língua do Espírito é a língua de origem. A língua do Espírito é a restituição da queda. Da língua lá da queda, lá de Gênesis, é a restituição dela. É a língua do sopro de Deus. É a língua do fôlego de Deus dado a Adão
que se perdeu na sua localização. Deus não tá falando o que você fez, ele falou onde você está. Aonde você está? Porque ele fala assim, Adão, aonde você está? Eu não estou te localizando aqui, na língua da concordância, na língua que eu te dei, no fôlego dado, porque houve contaminação, se perdeu essa língua. Agora ele falou na nossa própria língua materna, eu sei que aqui ele estava falando da origem dele mesmo, né? Porque ele estava entendendo, ele estava falando, nossa, se eu estou entendendo ele é porque ele está falando da minha língua materna. Mas aqui a gente sabe que é o Espírito, é a língua do Espírito, todos estavam falando na língua do Espírito, e nós queremos essa língua, nós não queremos falar, olha Jesus, bateria e memória aí cheia, mas a nossa tá sempre renovada, amém? Glória a Deus. Então não adianta você ser poliglota aqui na terra, mas não ter a língua do Espírito, você só vai estar aqui, ó, passageiro na terra, mas não vai estar efetivamente gerando nada, não vai estar gerando nada, e nós queremos a língua do Espírito, amém? Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, ele diz no capítulo 1 e versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que Paulo ele é muito preciso, né, em todas as coisas. Mas aqui é claramente também nós podemos ligar com Atos 2. Porque ele está falando, olha, que faleis todos a mesma coisa. Quem estava falando a mesma coisa? Eles estavam falando a mesma coisa. Não sei o que eles estavam falando naquele dia, mas tenho certeza, e aqui a Bíblia diz que todos se entendiam, até eles falarem, cada um como eles estão falando na nossa própria língua materna, como eu estou entendendo, porque esse é um mover do Espírito, e que hoje o nosso mesmo falar seja a edificação de Sião, que o nosso mesmo falar, a única coisa, a mesma coisa seja o Senhor Jesus, Cristo todo inclusivo, o Cristo todo extensivo, para que não haja divisão, mas que haja unidade, porque unidos eles permaneceram numa palavra, esperaram, permaneceram e eles receberam, e unidos nós permanecemos numa palavra, unidos nós permanecemos em Cristo, no corpo de Cristo, e vamos edificar Sião, e vamos edificar uns aos outros, e ter a mesma disposição mental e no mesmo parecer, a mesma disposição para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Vem com teu fogo consumir esse altar. Vem com um som, com essa resposta. Eu estou permanecendo na palavra. Eu quero a língua do Espírito, a língua da concordância do Espírito de Deus. E essa fala não é sobre ter a mesma entonação, não é sobre ter a mesma cultura, e não faz sentido, não é sobre ter a mesma isso, é sim sobre o Espírito, né? Se falar da mesma maneira é do Espírito, cada um com a sua entonação, com a sua intensidade, com o seu ritmo, com o seu vocabulário, alguns com palavras difíceis, outros com uma comunicação mais informal, outros com uma comunicação, né, mais assim, talvez interagindo, mas a realidade tem que ser no Espírito. Aí sim haverá a concordância, a língua da concordância é a língua no Espírito. Então, irmão, não é sobre eu falar na mesma entonação de uma cultura. Eu quero a cultura do reino, eu quero a cultura do Espírito. Tinha 120 no cenáculo, eles estavam falando da mesma coisa, não na mesma entonação. Não tá falando sobre isso, sobre essas coisas, esses padrões da terra, né? A gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a ser aquela pessoa, né? A referência que a gente tá de 5 pessoas ao nosso redor. Então talvez eu tenha a mesma entonação das pessoas que eu tô me escutando, mas que deve possuir essa identidade, essa essência. Porém, nós não podemos dizer que existe só essa cultura aqui, não, porque a cultura lá da Austrália é a cultura que tem que ser estabelecida aqui no Brasil, nas igrejas. Não, cada um tem sua porção, a sua entonação, o seu ritmo de fala, o seu vocabulário, mas a mesma língua do Espírito. Cada um com a sua porção, mas a mesma língua do Espírito Santo. É o que nós queremos, a língua da concordância. Então, para finalizar, possui a língua da concordância aquele
Possui a língua da concordância aquele que permanece na unidade, não na divisão, mas na unidade e na palavra profética, e que hoje possamos permanecer na palavra que Cristo voltará, Maranata, nessa palavra, unidos nessa palavra que nós queremos permanecer para que possamos avançar para essa edificação. Possuímos a língua da concordância, possui a língua da concordância, aquele que é constituído como um altar, pronto a ouvir e ser consumido pelo fogo todos os dias, pronto para clamar e dizer: Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, Senhor, se faça conhecido que Tu és Deus, e realmente caiu o fogo e que possamos ser consumidos por esse fogo todos os dias. E o terceiro possui mesmo a língua da concordância, aquele que fala no Espírito. E este é o mais importante: só há edificação de Sião se há essa concordância no falar. Em Babel, né, na Torre de Babel, eles conseguiriam chegar. Deus interviu porque eles conseguiriam chegar. Eles estavam na mesma fala. Eles estavam numa concordância entre eles. Só que eles estavam na concordância do ego deles. E nós não desejamos a concordância para uma edificação de um ego. Nossa, nós vamos ser a torre mais alta de todo. E eles iam conseguir. Isso é o mais louco. E Deus foi lá, ó, mudou todas as línguas. Não conseguiram mais, se espalharam. Porque eles queriam ir contra uma palavra que Deus liberou. Não, Deus, ó, a palavra é pra gente se multiplicar e encher a terra toda. Não, vamos ficar aqui, vamos ser os maiores e tal. Era isso que eles queriam, eles estavam indo contra uma palavra do Senhor. E quando vai contra uma palavra do Senhor, que é o que Deus mandou, o que Jesus estabeleceu como verdade e realidade, quando há uma direção contra essa palavra, haverá divisão. Haverá essa divisão, esse falar diferente. Nós não podemos estabelecer os nossos desejos, as nossas culturas, os nossos prazeres. Nós precisamos estabelecer e orar e clamar para que todos tenham o mesmo falar, a língua da concordância, para haver uma edificação, não do nosso ego, mas a edificação de Sião para a glória de Jesus. Amém? Nós queremos essa vida de Cristo, nós queremos esse falar que vem por esse morrer, viver uma vida crucificada, como disse o Matinal, para manifestar a vida divina e a construção divina dessa cidade aí celestial que nós desejamos. Glória a Deus, nós vamos ter essa mesma língua da concordância, amém? Que você possa ter desfrutado dessa palavra. Nós queremos permanecer na palavra todos os dias. Queremos ser esse altar que ouve o som e que é consumido pelo fogo todos os dias. Queremos ter essa voz do Espírito, essa voz da concordância. Tem voz na concordância? Então, se você tem uma língua da concordância, é porque você permaneceu num lugar, você permaneceu na palavra. É por isso que você tem a língua da concordância. Tem voz da concordância, aquele que é um altar e é consumido pelo fogo. E ouve mesmo o som e tem a marca do 12 mesmo, do governo de Deus. Tem a língua da concordância, aquele que teve essa experiência com o Espírito. Amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por você que estava ouvindo essa palavra, e não só ouvindo, mas agora é bilíngue, ou trilíngue, ou poliglota, mas o importante é você ter a língua da concordância nesse dia. Quero orar pela sua vida, essa marca dessa palavra, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Adome Yeshua, obrigada por essa palavra, pela língua da concordância que vence o inimigo, que gera o testemunho contra o inimigo, que vence todo o ego, que derruba o ego, Senhor, mas que edifica Sião. Obrigada pela língua da concordância, que derrota mesmo as ameaças dos gigantes, a língua da concordância que acessa a terra, a língua da concordância que tem o Espírito, que tem a experiência do batismo do Espírito. Obrigada, Senhor, porque nós esse dia, nós desejamos e recebemos. Nós permanecemos unidos e recebemos. Nós não queremos divisão, Senhor. Que toda ação, Senhor, toda sugestão de ação da alma, que vá contra a tua palavra liberada, que vá contra a unidade, Senhor, seja desfeita hoje, e que nós possamos falar a língua da concordância, a língua da unidade, Senhor, a língua do Espírito, que traz vida e
paz. E é essa realidade que nós desejamos no dia de hoje. Permanecer nessa palavra, permanecer nessa língua, falar esse idioma com os nossos irmãos. Que no momento de comunhão não haja outros idiomas, não haja outras línguas, além da língua da concordância, Senhor. Porque é essa que vai gerar um resultado, é essa que vai produzir um resultado de verdade. É essa, Senhor, que vai realmente alcançar os céus, ascender aos céus. A Torre de Babel, que era o ego, Senhor, não alcançou, foi dividida. Mas a língua da concordância que edifica Sião, essa alcança, Senhor, essa gera um resultado para ti. E é essa que nós desejamos no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, quero convidar você na marca dessa concordância. Agora que você está falando a língua da concordância comigo, nós vamos falar agora a língua da concordância na entrega, na oferta. Esse é o seu momento de entregar ao Senhor e falar assim: Senhor, na marca dessa concordância, na língua dessa concordância, eu entrego a Ti, concordando mesmo que os recursos são Teus, concordando mesmo, Senhor Jesus, que não é um recurso, Senhor, para edificar coisas dessa terra, mas é para edificar o Teu reino, a obra para o Teu reino, Senhor. É isso que eu desejo com os meus recursos, consagrar a Ti, tirar das mãos do inimigo mesmo, Senhor Jesus, e entregar a Ti. Então entregue. Vou deixar aí, ó, 1994509626. Essa é a chave da concordância, essa é a chave para você entregar, para você consagrar, para você construir essa maravilhosa cidade celestial. Então, entregue agora 1994509626. Senhor Jesus, nós consagramos essa entrega, nós consagramos neste lugar, neste altar, que haja mesmo essa consagração desses recursos a Ti nesse momento, que haja, Senhor Jesus, essa realidade agora, Senhor, de uma edificação do Teu reino, de um recurso entregue para a continuidade da Tua obra, para a continuidade da Tua palavra, para realmente, Senhor, essa consagração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus pela sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu devia fazer a música Altar de Entrega, né? Glória a Deus. Mas no Kate Tet, no YouTube, então corre lá para você estar assistindo essa canção. Altar de Entrega, Kate Tet, KTYTTY. Você vai encontrar lá no canal essa música, se chama Altar de Entrega, para que você aí termine mais essa transmissão aí com mais convicção de que você é um altar, a tua constituição é um altar de entrega, é um altar que é consumido pelo fogo de Deus todos os dias, every day. Obrigado por você estar aqui conosco nessa concordância. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E amanhã temos ainda mais transmissão todos os dias. Essas transmissões estão aí para você desfrutar, se alimentar, se fortificar para manifestar. Deus abençoe grandemente sua vida. Edificadores de Sião, Shalom Adonai.